Olá pessoal, mais um passeio aqui com a minha cadelinha, a Renata, e esse cachorro amigo dela. Ah, agora eles vão brincar. E hora que eu não sei se eles estão brincando ou é brigando. A gente achou o que aí? Achou um peba, um tatu. Então pessoal, eu tava assistindo um vídeo ontem e eu me lembrei, né, do argumento das pessoas que querem dizer que existem vários milagres, existem proteções. Não é argumento, né? Tipo desculpas para dizer que existe a ação de uma divindade, existe a ação de um Deus. Mas quais são as provas que essas pessoas têm de que um Deus fez alguma coisa? Todas as atribuições a deuses não são mais do que atribuições, não passam de atribuições. E são atribuições indevidas, são atribuições improvadas, são atribuições que não têm nenhuma ligação, nada que possa apontar, olha, tá aqui os indícios de que esse tal ser fez isso aqui, né? Quando se referem a deuses, ou Deus, Deus ou deuses. Eu estava, um tempo desse aí eu estava em um grupo onde eu estava falando sobre a questão dessas catástrofes naturais, desses desastres naturais ou pandemias, esse tipo de coisa, né? Quando acontecem esse tipo de coisa, geralmente os cristãos eles tentam dizer que isso é uma vingança de Deus, principalmente se isso for pós uma festa carnavalesca, coisa do tipo assim. Eles dizem que é um castigo de Deus, tá aí. Foram fazer carnaval, foram brincar carnaval, tá aí Deus fazendo isso, Deus fazendo aquilo. Quando não tem uma festa, tipo um carnaval, algo do tipo assim, eles começam a dizer que é por conta de religião tal que está se expandindo no estado, é por causa que existem pessoas ateias, esse tipo de merdaiada que essas pessoas gostam de ficar repetindo. Aí eu questionei assim, pronto, se vocês acreditam que existe o Deus de vocês e que esse Deus é super poderoso e é bondoso, bondoso completo, não há maldade neste ser, por que que em vez deste ser ficar mandando pandemias, ficar mandando terremotos, matando pessoas, inclusive crianças, animais, por que que esse Deus não obra grandes milagres? Por que que ele não vai, por exemplo, em um hospital, visto que ele está em todo canto, não precisa nem ir lá e já está lá, né? Por que que ele não cura todos os doentes do mundo? Por exemplo, se a partir de hoje esse Deus resolvesse fazer alguma coisa, já que vocês dizem que ele existe, que ele é bom, que ele é todo poderoso, ele resolvesse fazer algo bom, algo útil. Um exemplo é curar todos os doentes que estão em todos os hospitais do mundo. Se a partir de hoje, exatamente hoje, daqui para amanhã, fosse curado todos os doentes do mundo, você acha que isso não iria chamar a atenção de todas as pessoas do mundo? E este Deus se mostrasse de alguma forma do qual eu não preciso saber qual a forma que ele iria se mostrar. Ele não é Deus, ele não é dotado de todo o conhecimento, de toda a sabedoria. Quem sou eu para dizer que forma que Deus poderia se mostrar? Mas ele poderia se mostrar de uma forma que desse a entender que realmente é ele, né? Porque se acontecesse isso, vamos fazer de conta que aconteceu isso, todas as pessoas foram curadas de todas as partes do mundo. Como é que você, cristão, iria saber que é o seu Deus que fez isso? Como é que o hindu
iria saber que seria um deus específico do hinduísmo que fez esse tipo de coisa? Então, esses deuses, eles precisariam se mostrar, se eles quisessem ser mostrados, se eles quisessem aparecer. Entende? Esses deuses, se caso acontecesse isso e eles não se mostrassem, nenhum deus se mostrasse, o que é que nós poderíamos entender? Nós poderíamos entender que aconteceu algo do qual jamais havia acontecido, que a gente tenha conhecimento, nunca na história da humanidade isso teria acontecido, e iria se abrir uma investigação para tentar descobrir o que realmente aconteceu. A pessoa racional, ela não iria logo atribuir a uma divindade, a um deus. A menos, como eu falei antes, que este deus se mostrasse por um meio que ele soubesse que realmente o ser humano iria reconhecê-lo. Saber que ele seria um ser mágico que teria feito todas essas coisas, um ser consciente que teria feito todas essas coisas. Bom, isso foi uma situação que eu coloquei para que as pessoas entendam que ficar dizendo que pandemia, que catástrofes naturais é castigo do Deus maravilhoso dele, não faz nenhum sentido, né? Agora, o que é que nós podemos ver dentro da realidade? Dentro da realidade é que não há ação divina, não há ação de Deus. Estamos simplesmente sozinhos. Estamos à mercê da própria natureza. Eu quero que vocês vejam este vídeo aqui, né? Que no começo do vídeo eu mencionei que eu assisti um vídeo. Veja esse vídeo aqui, por favor. Assistam aí. Tragédia na zona oeste de Manaus. Uma menina de 6 anos morreu atropelada por um caminhão de lixo na comunidade União da Vitória, no Tarumã. As câmeras de segurança registraram tudo. Gente, esse é o momento exato do atropelamento. É de cortar o coração. Uma menininha brincando, sozinha no meio da rua. Olha o desfecho dessa história, olha o desfecho dessa tragédia. Bom, vocês viram aí o vídeo, não foi? O que aconteceu aí, pessoal? Essa garotinha de apenas 6 anos de idade foi enviada por entre aspas, responsável para comprar pão. No entanto, a garotinha foi atropelada pelo carro do lixo. E qual a especialidade neste acontecimento? Nenhuma, pessoal. Nenhuma especialidade. Esse carro do lixo, e como vários outros veículos, já devem ter passado por cima de animais, sapos na estrada, insetos, né? Deve ter passado por cima de insetos. E qual a especialidade? O que aconteceu quando esse carro passou por cima de um inseto? Passou por cima de um sapo? Simplesmente tirou a vida, né? E o que aconteceu quando passou por cima da garotinha? Também tirou a vida, ceifou a vida da garotinha. Bom, o inseto, ninguém se preocupou, ninguém nem viu, né? Mas a garotinha sim, as pessoas se preocuparam. Essa garotinha tem famílias que são pessoas conscientes, pessoas parcialmente racionais, né? Como todo ser humano é, parcialmente racional, que sente a falta dessa garotinha, sofre emocionalmente pela morte dessa garotinha. Mas não passa disso, pessoal. Não passa disso aí. Nós, seres humanos, nós somos tão relevantes quanto o restante dos animais. E não há Deus obrando milagre, não há Deus punindo ninguém, não há Deus curando, não há Deus salvando. Quando eu falei isso em um grupo cheio de cristãos, que eu falei, né, sobre a questão das pandemias, por que Deus, em vez de mandar pandemia, por que Deus, em vez de mandar doença, por que Deus não resolve curar? Por que Deus não resolve curar todas as pessoas e fazer algo bom, algo realmente maravilhoso, né? Porque matar pessoas não é uma coisa boa.
Causar sofrimento não é uma coisa maravilhosa. Quer realmente fazer algo maravilhoso? Cura, né? Cura. Então, o que foi que o crente fez? O crente colocou um monte de vídeos de pessoas dando testemunho em igrejas, que essas pessoas foram curadas de câncer, que essas pessoas foram curadas de tumores, em resposta ao meu questionamento. Por que que Deus, em vez de fazer o mal, mandar pandemias, mandar catástrofes, por que que Deus não resolve curar? Por que que Deus não resolve fazer algo bom? Aí o crente mandou esse monte de vídeos de pessoas dando testemunho na igreja que foram curadas de câncer, foram curadas de tumores, de dores. Eu respondi para ele, meu amigo, todas as pessoas que estão doentes, que elas podem ter sido curadas ou parcialmente curadas, essas pessoas se recorreram à ciência. Essas pessoas aí que estão dando esse testemunho, se elas realmente foram curadas, se elas estiveram doentes, elas não foram curadas por uma divindade. Elas estiveram no hospital. As pessoas quando adoecem, elas recorrem a meios desenvolvidos pelos próprios seres humanos, pelas próprias pessoas, para se socorrer, para resolver seus problemas, porque não existe divindades. Os religiosos, mesmo quando eles estão orando, recebendo correntes de oração, eles não confiam nessas correntes de oração, eles se recorrem ao hospital. O que a gente vê muito? O religioso na cama do hospital, recebendo acompanhamento médico, tratamento médico, e os amigos dele da igreja orando, fazendo oração, a família rezando, fazendo corrente de oração por ele. Quando ele é curado, claro, pelo tratamento, pelo acompanhamento médico que ele recebeu, aí ele vai dizer que foi curado pelas orações, né? Foi Deus que curou, foi Deus que agiu devido às orações. Faz sentido, pessoal, isso? Faz sentido? Se fosse, por que a pessoa não confiou nas orações, não confiou em Deus e deixou de ir para o hospital, né? Então, o religioso, ele busca coisas para tentar atribuir a seu Deus, para dizer que seu Deus existe, que ele está realmente fazendo alguma coisa. Mas no fundo, todos nós sabemos que não está fazendo nada. Nós sabemos que não existe a proteção, não existe a cura. Então, neste vídeo que você viu aí, a gente poderia fazer perguntas assim, peraí, por que que Deus não resolveu isso aí? Por que que Deus não evitou que esse acidente acontecesse? Deus sendo todo poderoso, ele poderia fazer muitas coisas. Eu, como um ser limitado que sou, né, um ser humano limitado, parcialmente inteligente, eu posso ver umas possibilidades. Por exemplo, um Deus todo poderoso poderia dar uma pane no caminhão, falhar o motor do caminhão, desligar o motor do caminhão. Ele poderia fazer com que o motorista tivesse algum sentimento, alguma coisa de alguma forma, e parasse, se ocupasse de alguma forma. Poderia criar qualquer uma situação onde o caminhão parasse, o motorista descesse por algum motivo, por alguma coisa, e aquilo jamais teria acontecido. Mas Deus, Todo-Poderoso, fica olhando, observando aquilo acontecer, né? Em alguns casos, onde pessoas protegem outras pessoas, até mesmo animais protegem outras pessoas, os cristãos, como todos os religiosos do mundo, eles dizem que Deus usou a pessoa, Deus usou o animal para salvar aquela pessoa, aquele crente naquela situação. E na outra situação não usou por quê? São perguntas que faz você pensar e entender que não foi Deus que usou, é simplesmente uma situação que foi favorável para aquele ser. No caso do vídeo, essa situação foi desfavorável para essa garotinha. E certamente é desfavorável também para o restante pessoal. Aquilo ali causou sofrimento, aquilo ali causou desespero naquelas pessoas. Agora o motorista, ele vai ter que prestar esclarecimentos. Ele está sujeito a ser acusado e ser preso por um crime
culposo, né? Um homicídio culposo, onde não há a intenção de matar, ele corre esse risco de pegar essa pena. Fora as questões emocionais, né? Tudo que causou na família, que causou naqueles funcionários ali que estavam no carro, naquele momento, eles ficaram com um trauma emocional ali, e a criancinha perdeu a vida, a meninazinha apenas com 6 anos de idade. Então, se os cristãos acreditam que existe um Deus, um ser, e esse Deus é todo-poderoso e é onisciente, esse Deus saberia que aquilo ali iria acontecer antes da criação do mundo, como a própria Bíblia diz, né? Antes da fundação do mundo, Deus já sabia de todas as coisas. Claro, no mundo da imaginação, este ser não existe de verdade. Na realidade, nós estamos à mercê de nós mesmos e também da própria natureza, do restante da natureza. Então você tem seus filhos, tem suas crianças, cuide delas. Não tem anjos, não tem Deus cuidando dos seus filhos, das suas crianças. É você quem tem que cuidar. Não pegue a sua criancinha de 6 anos, 10 anos, 8 anos e vá ali comprar pão. Bom, se é numa cidade, essa criança pode ser atropelada. Alguém, um bandido, pode pegar essa criança, arrastar para dentro de um carro e levar para onde ele quiser e fazer o que ele bem quiser. Se é no interior, a mesma coisa, essa criança pode ser raptada, pode ser levada para dentro do mato, fazer o que quiserem com essa criança. Não deixe seu filho, sua filha andando sozinha por aí, indo em mercearias, comprar isso, comprar aquilo, não faça isso. Aguarde mais, espere. Se você não pode nesse momento, quando você tiver tempo, você vai. Quer levar sua criança de 5 anos, 6 anos, vá, leve ela pegadinha na mão, pegue na mão do seu filho, da sua filha. Porque quem tem que cuidar é você, meu amigo. Não existe Deus, não existe anjo, não vai existir nada disso aí. Então é isso aí, pessoal. Infelizmente, essa é a realidade em que nós vivemos. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Então vou continuar o passeio aqui com a minha cadelinha. Valeu!